Oi, gente, sejam bem-vindos ao Breaking the Grid. Eu sou a Lauana, sou estudante de gestão esportiva e hoje temos a presença de Marcele Simões. Muito obrigada pela sua presença. E Eu agradeço o convite, foi muito bom receber essa mensagem, estou bem feliz em participar. para começar, que tal você se apresentar um pouco e falar de quem você é hoje profissionalmente? Bom, meu nome é Marcele Simões, sou fundadora da Autopubli F1, para alguns que conheçam. Atualmente sou formada em Publicidade e Propaganda, adoro minha profissão, faço uma segunda graduação totalmente diferente, não tem nada a ver com comunicação e automobilismo, que é pedagogia. Trabalho em tempo integral com a parte de marketing educacional. Mas a minha grande paixão e onde eu deposito aí grande parte do meu tempo é no automobilismo, com marketing de automobilismo, assim, na parte esportiva, então com foco bastante também na assessoria. Iniciei a minha carreira aí faz 5 anos, muito trabalho, muito difícil, né? São vários desafios, sendo mulher dentro do automobilismo, com tantos homens, com tantos outros desafios, assim. Por exemplo, eu não sou da capital de São Paulo, então para mim ir para Interlagos, que é o lugar aí onde está o centro de tudo, né, aqui para nós no Brasil, é um deslocamento. Então são vários os desafios assim que a gente encontra, mas profissionalmente eu sou muito realizada, eu adoro o automobilismo, eu adoro conhecer outras mulheres que falam sobre automobilismo, eu adoro poder compartilhar experiências e crescer junto com outras mulheres, porque eu acho que é fundamental assim. Eu cresci sem nenhuma referência, né? Era muito difícil ver outra mulher no automobilismo. Então, hoje eu vejo tantas mulheres e eu falo, caraca, que legal poder compartilhar essa paixão com outras e sonhar grande, assim, sonhar alto. Ah, Marcele, vai acontecer agora? Não sei. Talvez aconteça daqui a alguns meses, talvez aconteça daqui 2 anos, talvez aconteça daqui 5 anos. Não importa, mas vai acontecer. E eu sempre falo isso para outras meninas. Sonhe alto, sonhe grande, não importa se agora você é estagiário, não importa se agora você está fazendo sua página, não é nada profissional assim, que você tenha recebendo aí, esteja recebendo algum valor para trabalhar, mas assim, você começou, então você vai chegar longe. Então eu sempre gosto de apoiar outras meninas e fazê-las acreditarem também nessa carreira. Eu achei bem interessante essa questão de você estar cursando algo que realmente não tem nada a ver, né, agora com o que você tinha Na antes. verdade, eu trabalho com marketing educacional faz também 5 anos, né? Quando eu entrei na faculdade, foi a minha primeira oportunidade de emprego. A minha mãe é professora e eu sou apaixonada pela área da educação também. Então, assim, foi uma conexão e um chamado que eu senti, assim, de porque eu gosto também, por exemplo, eu faço parte do FIA Woman em Motorsport, né, o programa, e poder conectar com outras meninas e poder passar outras experiências é uma forma também da gente ensinar, né? E eu aprendo muito com elas. Então, também foi um chamado assim para a educação de poder compartilhar um conhecimento de uma forma mais estruturada. Então, hoje eu tenho uma base que me faz acreditar um pouco também que a educação vai transformar a minha carreira no automobilismo. Então, eu acho que uma coisa, apesar de muito diferente, uma coisa apoia a outra. E além de assim, poder também, né, viver muitas possibilidades, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de mudanças. Então, assim, é o que eu falei, eu sou muito apaixonada pelo automobilismo e eu quero trabalhar com isso em tempo integral. Mas enquanto não acontece, eu vou seguindo outras coisas que também são minhas paixões, assim. E eu apoio muitas das meninas que também fazem essa jornada dupla, né? Porque a gente precisa se encontrar, assim. Eu falei, eu não me sinto triste quando eu não acompanho uma corrida num final de semana porque eu tô com a minha família, por exemplo. Isso foi uma discussão que eu tive com algumas meninas, que elas falavam que elas sentiam culpa de que elas não estavam se dedicando tanto para poder conseguir fazer a carreira delas funcionar. Eu falei, tá, mas o que exatamente você não está se dedicando? E aí ela falou, é porque no final de semana eu perdi porque eu tava com a minha família e eu acabei me distraindo, não acompanhei. Eu falei assim, não, não é isso. Então, assim, vai seguir outras paixões. Ah, eu gosto de futebol tanto quanto eu gosto de automobilismo. Vai se dedicar a isso também. Então, não quer dizer que uma coisa anula a outra, sabe? Então, a minha realidade hoje com a educação e com o automobilismo é meio que isso, sabe? São duas paixões muito distintas, mas que elas se completam. Dentro de mim, elas se completam. Sim, eu acho muito bonita essa questão da versatilidade. Tipo, eu acho que é algo que acaba que tudo se interliga, né? E isso é que faz Total. ser a gente, né? Eu acho isso muito legal. Eu também gosto muito de explorar várias áreas diferentes e eu admiro muito isso. Total.
O que te levou, assim, a escolher cursar publicidade, propaganda? Tem, assim, algum sonho específico que te motivou? Não, eu vou falar pra você que você vai ver que a minha vida é muito crazy, assim. Em alguns momentos você fala, meu Deus, Marcele. Mas, assim, quando eu tava no ensino médio, eu queria muito ir. Eu queria uma profissão que pudesse ajudar as pessoas. Eu tinha muito isso na cabeça, assim. Eu queria ter um impacto direto com as pessoas. E aí, naquela época, eu foquei muito, assim, na área da saúde. Ah, vou fazer alguma coisa da área da saúde. Porque a saúde, nossa, é super importante. Eu vou ajudar muitas pessoas. Eu passei em todos os vestibulares aplicando para fisioterapia, uma área nada a ver, né? Cursei um semestre de fisioterapia, entendeu? Assim, mexi em órgãos. Foi uma coisa assim muito crazy, mas eu gostei muito também. A minha mãe ficou muito surpresa quando eu falei para ela assim: "Não, isso não é para mim", porque eu tinha notas muito boas, 9,5, 10, assim, nada, não tinha nada que falasse assim: "Ah, Marcele, você não vai seguir nessa área", porque eu gosto muito de estudar e eu sou muito dedicada a tudo que eu faço. Então, quando eu cheguei no final do primeiro semestre de fisioterapia, eu falei: "Mãe, eu acho que não é isso, sabe?" E eu estava dentro do diretório acadêmico como marketing. Então, assim, foi um chamado também ali, né? Poxa, Marcelo, você é tão boa na comunicação, você se expressa tão bem, você manja dessa parte, por que você não vai fazer comunicação? E aí eu conversei com a minha mãe, foi muito difícil essa decisão, mas assim, encaixou perfeitamente, assim, eu falo que a comunicação, ela me escolheu. Eu não escolhi a comunicação, foi muito assim, um encontro. E aí, quando eu decidi não fazer fisioterapia e desistir, né? E falei, vou tirar um mês para pensar tudo direitinho e começar o segundo semestre do ano em uma nova faculdade. E aí eu fiquei entre jornalismo e relações públicas. E aí a minha madrinha jornalista falou: "Não, Marcele, olha, eu acho que publicidade e propaganda é a sua cara, porque junta um pouco daqui, junta um pouco dali, você vai conseguir trabalhar tudo isso e vai dar super certo." Aí eu falei: "Tá bom, vou pesquisar." Eu comecei a conhecer um pouco mais da publicidade e propaganda. E aí eu falei: "É isso, vou estudar isso." E eu sou apaixonada pela minha profissão, assim. Eu realmente me encontrei nela e, cara, eu acho que faz total diferença para qualquer pessoa que é da área da comunicação. Eu amo jornalismo, respeito muito todos os jornalistas e RPs aí que eu encontro, mas eu acho que a publicidade ela tem um diferencial, assim, de conseguir unir um pouco de cada um. A gente consegue fazer uma assessoria, a gente consegue fazer um copywriting, a gente consegue fazer um design, a gente consegue se comunicar muito bem com as pessoas. Então, eu acho que tudo se conecta e cria esse campo gigantesco, assim, porque muitas pessoas não conhecem a publicidade, né? Acham que é só parte de social media, redação, só que é um mar, assim, enorme de possibilidades. E eu me encontrei, assim, eu sou muito apaixonada, foram 4 anos muito bem vividos, assim, e eu gosto muito. Ah, isso é muito interessante, porque aqui em Portugal, aqui, tipo, a gente tem um curso chamado Ciências da Comunicação. E acaba que é abrangente como publicidade e propaganda, como você estava falando, que abrange, tipo, até jornalismo, tudo essas áreas, assim, que você estava falando, tipo, é abrangente nesse curso. E eu, por muito Sim, tempo, também pensei em cursar, mas, tipo, por questões geográficas, assim, financeiras, acabei escolhendo um curso que também é no esporte, mas também é muito abrangente, é muito versátil, tem várias áreas. Então, é muito bom porque tipo, eu entrei sem saber bem o que esperar, mas eu tô gostando, tô descobrindo várias coisas novas e também dá para seguir pela parte da comunicação que eu gosto muito. Então é muito legal, né? Tipo, ver essa perspectiva, muitas estarem. possibilidades, né? Sim, No futuro exatamente. tem muitas possibilidades. Você pode mudar de ideia, você pode fazer uma Exato. especialização. Eu acho que a gente tem que tirar vamos dizer, esse tabu da cabeça de que, eu fiz isso, eu vou ter que seguir isso pro resto da vida. Não, você pode fazer outras coisas depois, você pode se especializar. Então, acho que são muitas possibilidades. Quais disciplinas, projetos acadêmicos ou experiências extracurriculares foram mais decisivas para o seu desenvolvimento profissional e para sua aproximação com o automobilismo? Assim? Vamos lá. Na parte acadêmica, eu fiz muitos cursos, assim, por fora da faculdade, mas dentro da faculdade eu fiz um curso de extensão com uma universidade da Argentina. Acho que foi uma experiência muito bacana sobre gestão de comunicação e diversidade. Não tinha muito apego ali na parte do automobilismo, mas foi uma oportunidade de treinar o idioma, que é uma função muito importante no automobilismo. O ano passado eu tive experiência na Fórmula E, depois a gente pode conversar sobre isso, né? Mas assim, o idioma é essencial. Você tem que falar pelo menos o inglês muito bem, e se você tiver outros idiomas, melhor ainda.
Então, praticar o espanhol ali numa universidade da Argentina foi muito bacana, esse projeto de extensão. Falava sobre gestão e diversidade, então a gente focou bastante na questão da mulher. Então foi bacana, assim, meu grupo trabalhar essa parte e o empoderamento das mulheres dentro de uma empresa, dentro de uma liderança. Agora que aproximou com o automobilismo foi o meu trabalho de conclusão de curso, né? Aqui no Brasil nós fazemos um trabalho para fechar a faculdade e aí são bastante tempo, assim, né? São meses de dedicação para poder construir um trabalho acadêmico que você consiga argumentar e entregar algo muito profissional. O meu TCC foi sobre equidade salarial em esportes de alto rendimento, não foi exatamente focado no automobilismo, porque a gente era um grupo, né? Então cada um tinha uma proximidade ali, mas foi bacana que as minhas amigas elas abraçaram a minha ideia do esporte, então a gente falou sobre a equidade de uma forma bem legal. Abrangeu muitos esportes aqui no Brasil. Eu consegui conversar com alguns times assim de vôlei, então do mais alto profissional assim que você possa imaginar. Foi muito bacana. A Federação Paulista de Futebol também. E no automobilismo eu tentei puxar um pouco também. Só que é muito difícil falar sobre isso, porque assim, a gente não tem muitas mulheres. Então, como é que a gente alcança a equidade num esporte que não tem mulheres o suficiente para ter essa equidade, né? Então, não foquei tanto no automobilismo, mas me abriu portas para enxergar o esporte como uma ferramenta de mudança, assim, é uma questão política muito grande, uma questão social muito grande. Então, quando a gente fala sobre figuras como Lewis Hamilton, como Sebastian Vettel, que trazem pautas políticas, sociais para dentro do automobilismo, a gente está falando sobre isso. Então, assim, eu não tenho equidade dentro do esporte. Por quê? Porque não tem mulheres o suficiente. Por que não tem mulheres suficientes? Então, é uma cadeia, né? São muitas camadas. Eu acho que dentro da universidade foi poder ter abertura de conhecer, saber pesquisar, saber conversar, se comunicar ali com outras pessoas, criar essa conexão para desenvolver uma narrativa. Então, foi bem importante. Não, é muito interessante, é que é um tema muito importante de ser abordado, né? Mas, infelizmente, dá para ver que o mundo está caminhando para mudanças, né? Tipo, cada vez mais Sim, estão entrando mulheres, muito bonito ver isso, porque acaba que o esporte é muito predominantemente masculino. E são vários que são assim, né? Mas cada dia mais nós estamos caminhando para uma mudança, isso é muito bom de ver. E isso sim. acaba que você acabou respondendo uma parte da minha próxima pergunta, que era o que você tinha aprendido assim de mais importante dentro da faculdade, mas agora eu quero saber também o que você precisou aprender fora dela. Bom, fora dela, eu acho que o que eu precisei aprender foi a ter autoconfiança, assim, de chegar nos lugares e falar, eu sei fazer isso, ou se eu não sei, eu vou aprender a fazer isso. Então, quando eu tive meu primeiro contato com automobilismo, por exemplo, foi através de um projeto, né, o Girls Like Racing, eu não sei se você conhece aqui no Brasil. É um projeto bem grande, comandado por mulheres, um grupo de mulheres assim que se uniram e viram que para estar dentro do autódromo precisava de uma segurança, então você estar com outras mulheres era importante. E quando eu cheguei lá, né, eu me senti assim uma sementinha, um bichinho bem pequenininho para a grandiosidade que era o esporte, tudo que tinha ali dentro. Então, depois que eu fui profissionalmente, eu tinha que ter essa postura, essa autoconfiança. Então, foi algo que eu aprendi fora da faculdade. Ninguém na faculdade te ensina a ter postura, a ter autoconfiança. Então, você tem que aprender a administrar isso fora dela. Não é fácil, eu não tenho essa autoconfiança toda até hoje. Assim, eu também posso falar sobre isso depois, mas eu estava conversando com uma das minhas mentoras do quanto, quando eu estou dentro do autódromo, eu fico no meu mundo ali, tipo, focada no que eu vou fazer. E eu esqueço de conversar com as pessoas. É o maior erro, assim, que eu posso cometer na minha carreira é essa. Eu posso conversar com 1.000 pessoas no LinkedIn, no WhatsApp, eu posso fazer ligação, posso fazer vídeo, vir aqui gravar um podcast, tudo. Mas quando eu tô dentro do autódromo, eu tô tão focada ali que eu vou entrevistar tal pessoa, eu tenho que ter essa postura, eu vou administrar assim, que eu não consigo ver o resto, sabe? Então, isso faz parte da autoconfiança, de que assim, eu tô tão centrada ali para não errar, que eu esqueço do resto. Então, assim, não é ruim, né? Porque eu fiz o meu trabalho, eu entreguei o que eu tinha que entregar. Mas e o resto, sabe? Eu acabo não aproveitando, não desfrutando daquele momento de uma forma mais leve. Então, é uma coisa que eu não aprendi na faculdade e que eu tô tentando trabalhar para poder dar certo, assim. Sim, mas é algo que a gente trabalha diariamente, né?
O ato de você já começar a fazer algo também já demanda muita autoconfiança e depois vamos falar sobre esse projeto pessoal, que eu achei muito interessante a proposta. Mas aí você deposita muita autoconfiança, porque tem que ter essa confiança para começar alguma coisa, né? Acho isso muito interessante, né? Porque eu também é algo que eu tenho que trabalhar mais. E com esse projeto eu espero trabalhar mais essa parte. Que conselho assim você daria a estudantes que querem direcionar sua formação para trabalhar na área da publicidade e propaganda? Eu acho que o meu conselho principal é você se entregar assim para aquele momento, para você estar 100% conectado com você e com o que você quer. Assim, como eu falei, existem muitas possibilidades. Desistir de alguma coisa não necessariamente significa que você fracassou. Na verdade, não significa que você fracassou, né? É realmente uma nova oportunidade. Então, se você quer fazer comunicação, se você quer fazer publicidade e propaganda, vá entregue, assim, viva ao máximo. A gente faz coisas muito legais, assim. Eu tenho memórias muito boas da meu primeiro contato com o estúdio de fotografia, a primeira vez que eu peguei numa câmera fotográfica, primeiro registro que eu fiz, sabe? São muitas coisas legais. E são muitas áreas, como eu falei. Então, assim, a gente teve aula para fazer jingle, sabe? Eu não canto, eu não sei fazer uma música, mas eu tive que pensar numa narrativa ali, no que construísse uma melodia, que ficasse na cabeça das pessoas. Então, assim, são coisas muito legais. Gravar um filme, gravar um comercial. Então, assim, a gente vive muitas coisas legais e eu acho que você tem que estar entregue. Tem muitas pessoas que vão para publicidade, assim, colegas que eu tive, que não estavam 100% entregues. Então, aquilo não foi tão legal para eles quanto foi para mim, sabe? Para mim foi super legal porque eu fui uma criança criativa. Eu fui a criança que assistia desenho e falava, cara, eu quero fazer isso, sabe? Por mais que eu não tenha escolhido de primeira a minha profissão. Mas assim, eu me conectei com aquilo e eu me entreguei totalmente. Então, assim, quer fazer publicidade, vai ser feliz e se entregue àquele momento, assim, de aproveitar cada detalhe. É muito puxado. Às vezes você fala, meu Deus do céu, tem muitas demandas e é tudo muito rápido, né? Existe esse imediatismo dentro da comunicação. Então, a gente precisa pensar rápido e ter ações rápidas e soluções rápidas, mas se você aproveitar, se você se deixar levar naquele momento assim de vou fazer isso tranquila, gosto do que eu faço, você vai aproveitar 100%. Então, esse é meu conselho, assim, se entrega e vai viver a comunicação, sabe? Sim, acaba que é um conselho que se aplica em várias áreas da vida, né? Porque Com às vezes a gente certeza. deixa passar oportunidades assim às vezes por timidez. Timidez é aquela coisa que o medo de errar, essas coisas, tipo, fazem a gente perder cada Total. oportunidade da vida. E a gente tem que se entregar mesmo e se permitir viver essas experiências. Passando da sua formação acadêmica, agora vamos falar sobre os seus primeiros passos no esporte. E quando surgiu o interesse pelo automobilismo? Sempre foi presente na sua vida ou nasceu em algum momento específico? Bom, automobilismo, acho que a parte de carros, assim, em geral, sempre esteve muito presente na minha vida. Meu pai é muito apaixonado, então foi momentos, assim, muito marcantes também na minha infância. E surgiu nesse período, assim, lá para um. Eu acho que sempre esteve presente em casa, mas que eu lembre, assim, uns 4 anos eu já lembro, assim, da TV tá passando a corrida aos domingos, da gente tá fazendo o almoço e tá passando ali as corridas. Os pilotos que tinham na época eram um pouco marcantes, então o Schumacher, a gente tinha um brasileiro aqui, o Felipe Massa, então foi nesse período, assim, de 4, 5 anos, e eu era muito alucinada, eu achava o máximo, eu era encantada. Tive um cachorro chamado Schumacher, eu era apaixonada, uma tifose fervorosa, e foi crescendo, assim. Era uma coisa meio encantamento quando eu era criança, sabe? Porque eu acho que chama atenção. Tanto que eu era uma tifose, né? Eu acho que a Ferrari é o encantamento Ah, de todas as crianças. eu tenho lugar de fala também. Nossa, eu amo Ferrari também. Então, a Ferrari, ela tem aquele encantamento, né? É, Aquele vermelho vivo, chama atenção dentro da pista. Então, eu fui muito apaixonada pela Ferrari e cresci nesse ambiente, assim, de torcer aos domingos, almoço de família, todo mundo sentado para assistir a corrida. E são as minhas melhores memórias com meu pai, porque ele trabalhava muito. Então, quando chegava o domingo, era aquele momento que eu lembrava que eu ia sentar com ele, a gente ia assistir a corrida, ia se divertir. Então, é uma memória muito afetiva para mim. E aí, com o passar do tempo, tudo foi seguindo ali o Schumacher, né? E quando ele foi para o projeto da Mercedes dentro da Fórmula 1, eu me encantei pela equipe. Sou mercedista, amo a minha equipe, assim, de paixão. E aí comecei realmente a me encantar de uma forma diferente, assim, de querer entender como é que funcionavam as coisas.
Mas era tudo assim, acompanhando aos poucos, não acompanhava todas as corridas. E aí veio a pandemia. E aí foi quando eu realmente tive tempo, eu acho que para poder assistir todas as corridas e aí pesquisar mais. E aí em 2021, quando eu estava na faculdade, no primeiro ano de faculdade, eu comecei a falar muito sobre automobilismo nas minhas redes sociais e os meus colegas e professores da faculdade falaram: eu acho que você deveria fazer algum projeto, alguma coisa, porque você manja do assunto e você fala com uma naturalidade muito grande. Então, dedica esse tempo aí, tipo, vai fazendo. E aí eu dei uma, tipo assim, uma procrastinada. Eu falei, não quero fazer agora. E aí, em 2022 foi quando eu criei a página. Mas, assim, foi uma questão de crescimento, assim, maturidade mesmo. Então, criança, aquela afetividade, aquela paixão pelo vermelho Ferrari. Aí foi entendendo o esporte, escolher uma equipe, abraçar um piloto. Eu sou apaixonada pelo Lewis Hamilton desde sempre, assim. Admiro ele como piloto, como pessoa. E aí foi entendendo o esporte até chegar onde chegou, sabe? O seu percurso foi estrategicamente planejado ou você foi construindo o caminho conforme as oportunidades surgiram? Olha, eu acho que nada foi muito planejado, assim. É, como eu falei, né, eu comecei a página no projeto como um hobby, então foi mais tipo assim, vou falar sobre porque eu gosto e tô aqui, então tava no período ainda é, de pandemia, então a gente tinha mais tempo, passava muito tempo em casa e ia na faculdade uma vez, duas vezes na semana, mas assim, eu tinha tempo. E aí eu comecei a me dedicar a criar conteúdo, falar sobre patrocínio, essas coisas. E aí eu falava muito o que eu gostava e o que eu queria, assim, não tinha muito um planejamento. Quando eu percebi que estavam criando-se ali uma comunidade, tinha uns seguidores chegando e os números aumentando, eu pensei que eu talvez tivesse que administrar um pouco mais profissionalmente ali, com cuidado mesmo, e ter um pouco mais de ética, assim, no que eu estava fazendo. Não que eu não tivesse antes, mas, assim, ter uma preocupação maior de como aquele conteúdo ia impactar. Eu sou uma pessoa muito chata nessa parte, assim, de se eu não for fazer de uma forma muito boa, assim, e não boa de perfeito, mas boa, assim, sabendo o que eu tô falando, quais fontes eu estou usando, de onde surgiu esse conteúdo, eu não vou falar. Então eu comecei a criar essa meio que pressão assim de que eu vou fazer uma coisa mais estratégica. Então, se eu for falar sobre patrocínio, eu vou falar uma equipe por semana. Então foi criando-se estratégias até surgirem oportunidades. E aí, como eu falei, né, eu fui para Interlagos pela primeira vez em 2023. E foi uma oportunidade que surgiu no grupo do Girls Like Racing. E aí a gente foi a convite da Pirelli e da Toyota Gazoo Racing. Então foi bem legal. E eu acredito que se eu não tivesse o projeto, talvez não tivesse acontecido, sabe? Mas no início não foi estratégico, foi realmente uma coisa assim, de hobby, diversão, e aí com o tempo as oportunidades foram surgindo, e aí eu me cobrei mais ter um pouco mais de profissionalismo, estratégia ali de conteúdo, e até chegar onde chegou, assim. Mas até hoje, se eu falar assim, eu tenho estratégia, não sei, eu acho que não, sabe? É uma questão mais de administrar mesmo, porque eu não tenho essa coisa de foco, eu quero ter 10 milhões de seguidores. Não, sabe? As pessoas que estão ali estão porque gostam, estão porque se conectaram comigo e eu sou amiga de muitos deles, converso com muitos deles, apoio muitos deles. Então, assim, não é uma estratégia muito bem pensada, mas é uma estratégia para poder entregar algo bom, sabe? Acaba que você consolida o seu público e não é um público assim passageiro, porque eles estão lá porque gostam de você e do seu conteúdo e vão continuar ali por você, né? Então, Exatamente. acaba que esse é o tipo de público assim que a gente deve mais valorizar, né? Eu acredito muito nisso, assim, que pode passar muito tempo. Às vezes, o ano passado foi um ano muito fraco para mim, assim, em criação de conteúdo. Mas as pessoas estavam lá e quando eu aparecia, elas conversavam comigo e a gente criava essa conexão juntos e continuava a vida normal, vamos dizer assim. Então, eu não tenho essa ambição, porque eu não pretendo ser criadora de conteúdo. Então, assim, não é minha renda, não é minha renda mensal, eu não preciso dar conta para poder pagar as minhas contas, então é tudo, acho que, muito mais natural e mais verdadeiro, porque eu não estou muito planejando aquilo, sabe? É uma coisa realmente natural para mim e para quem está lá. Então, Qual foi o primeiro movimento estratégico assim que fez você se posicionar dentro do automobilismo? eu acredito que o primeiro ponto, assim, de partida mesmo foi a criada do time da Autopubli. Hoje nós não temos mais o time, mas em 2024 eu criei o time Autopubli
para poder dar oportunidade para outras meninas. Então, trazer elas para dentro da página, a gente criar um grupo, poder criar conteúdo juntas e trazer oportunidades para elas estarem dentro do autódromo também. Então, em 2024, eu acho que isso mudou muito assim a chave do perfil e das pessoas que estavam ali também e o que a gente iria fazer. Então, foi a primeira vez que fui trabalhar na Porsche, e aí eu pude levar outras meninas, então isso foi bacana. Naquele ano também fui para a Fórmula 1, fui para a Fórmula E, então, assim, eu acredito que tenha sido o ponto-chave, assim, para virar e se tornar algum bem visto, assim, para aquelas pessoas, que, mais uma vez, não era um planejamento exatamente assim, vou fazer isso para poder acontecer isso. Eu queria criar oportunidade para outras meninas e isso ia ser beneficiado para as duas, né? Que eu ia ter gente fazendo conteúdo na página e ia ter gente indo para o autódromo comigo. Então foi muito bacana, assim. Eu acho que esse foi o ponto-chave, assim, de criar uma estratégia para a página e ter alcance. Houve algum momento assim que sentiu dúvida ou insegurança no começo? Como é que lidou com isso? Eu acredito que no começo não. Eu acho que foi mais ali no meio, que foi o que eu falei, né? O ano passado para mim foi um ano difícil, assim, de conteúdo bem fraco, porque eu estava muito insegura sobre o resto. Vamos lá, os pontos positivos e negativos de ter um time. O ponto positivo é que tinham meninas trabalhando comigo, elas tinham a oportunidade de estar nos lugares que talvez elas não tivessem por conta de não ter uma página, ou enfim, oportunidades mesmo. Então foi muito positivo e eu fui muito satisfeita e feliz nesse momento. Mas é desafiador, porque tem pessoas que só querem estar no autódromo. Então as outras coisas não funcionam tão bem. Então o time foi meio que se desfazendo assim ao longo do ano. E aí, no final, só tinha eu e mais uma pessoa. E aí eu pensei, poxa, mas assim, será que eu fiz alguma coisa errada? Então foi um momento de insegurança. Mas aí, assim, eu tenho contato com as meninas que estavam no time, não tem problema nenhum. Só que elas não queriam se dedicar, elas só queriam estar lá. E aí eu falei, não, tudo bem, a gente segue amigas e nada mudou, mas é desafiador. Então, assim, pera lá, eu quero estar dentro do autódromo, mas eu não quero produzir para estar dentro do autódromo. Porque para mim estar lá, eu precisava produzir e estar construindo essa imagem, né? E aí foi, eu acho, que o momento mais, assim, devastador para mim, porque eu não tinha um time que eu tinha montado, eu tinha me dedicado àquilo, eu estava sozinha, e aí eu pensei, eu acho que eu não quero mais fazer isso. E aí foi um ano difícil, assim, de poucos conteúdos assim, bem pequenos, de uma corrida ou outra, mas também sem estratégia, sem planejamento nenhum. Foi uma coisa assim, postei lá para postar, e aí depois reconstruir essa imagem, assim, não, vou fazer de novo, vou fazer bem, e sozinha, não tem problema, e puxar outras meninas para construírem isso junto comigo no futuro, quem sabe. Mas foi esse momento, assim, de, poxa, será que eu fiz alguma coisa errada? E não é bem errado, assim, mas é só realmente a questão de objetivos de cada um, vontades de cada um e dedicação de cada um. Bom, acabou que o time terminou, né? Como que você continuou? Tipo, o que te motivou a continuar com o Eu acho projeto? que foi a paixão mesmo, sabe? Porque eu comecei sozinha, então a primeira coisa que eu pensei foi: eu não comecei com elas, então eu não posso criar essa dependência de ter outras meninas comigo naquele momento. E se eu terminar o projeto hoje, eu vou estar quebrando uma comunidade, vou estar quebrando um ciclo de oportunidades para outras meninas também confiarem em fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho assim, dá trabalho fazer, então foi essa a motivação, assim, pensar em mim, no que eu gostava, que eu comecei aquilo porque eu sou apaixonada por automobilismo, então não faz sentido eu desistir disso por mim e nem por outras meninas que virão ainda e que precisam dessa referência e que precisam desse apoio. E aí foi o que me motivou assim a continuar mesmo. Isso é muito bonito, né? Porque já acaba que mostra a sua fidelidade consigo mesma, né? É muito importante isso. Agora iremos passar para suas experiências profissionais que consolidaram assim a sua carreira na área do automobilismo e começar pela Porsche Cup Brasil. Como surgiu a oportunidade? A Porsche, eu acho que é uma das categorias mais abertas assim para novos talentos. Então, é aquela porta de abertura para você entrar nesse mundo e conhecer um pouco dos bastidores, porque
Quando a gente está de fora, a gente vai julgar muito o que acontece ali dentro, como funcionam as coisas, mas eu vou te falar, a gente não consegue saber nada de fora. Só estando ali dentro para saber como funciona e como você precisa ter postura, como você vai se comunicar, enfim. Então, foi uma oportunidade, assim. Eu já acompanhava a categoria, gostava bastante, adoro alguns pilotos, assim, sou fã. E aí, quando eu me inscrevi para fazer a parte de assessoria, foi uma oportunidade que surgiu. E aí eu fui, e assim, muito bacana. Devo dizer que os veteranos foram super receptivos, assim, eu sempre falo isso porque muitas vezes cria-se esse tabu, assim, de que eu vou chegar lá e as pessoas que já estão trabalhando lá há muito tempo vão dar uma estranhada, enfim, não vão ser receptivas, mas na Porsche os veteranos te ajudam, assim, eles pegam na sua mão e falam, vamos lá, faz desse jeito que vai dar certo, vai falar com tal piloto, vai em tal box que tal equipe é legal, dá para fazer um conteúdo bacana. Então foi muito legal ter essa recepção e eu acho que foi assim um ponto de partida para falar, eu quero fazer isso, sabe? Porque estando lá, podendo conversar com os pilotos e, enfim, encontrar realmente sua postura profissional. Eu vou ser uma profissional que vou tentar trazer um pouco mais de empatia ali para minha conversa com o piloto, ou eu vou ser uma profissional mais estratégica, enfim. Então é aquele momento que você se encontra profissionalmente e, mais uma vez, a categoria é muito boa, as pessoas são muito receptivas e aí tudo, eu acho que fica mais leve assim durante o processo de trabalho, porque é uma correria, como eu falei, né? Quando eu tô ali, eu tô tão focada que eu não falo com mais ninguém, é muito difícil sentar para conversar, sabe? Não, não acontece. E, enfim, foi muito bom. Foi uma oportunidade muito legal e abriu portas para mim poder entrar em outras categorias. Em que consistiu o seu papel dentro da assessoria de imprensa? Bom, dentro da assessoria de imprensa, eu já fiz alguns freelancers, né? Que aqui no Brasil a gente fala que é um trabalho mais rápido, você, enfim, faz um contrato de curto prazo. A assessoria você tem que pensar no que está acontecendo ali. Então, por exemplo, um piloto se classificou muito ruim, a equipe está com problemas técnicos, enfim. Eu vou escrever, vou fazer um release, então você tem que ter um copywriting bom ali para você construir uma narrativa que seja imparcial. Então, isso é importante, eu acho que é um detalhe bem importante. Você tem que ser imparcial, construir essa narrativa para poder você enviar para outras pessoas, para as pessoas receberem essa informação. Então, por exemplo, hoje o meu e-mail está lotado de coisas de aqui de categorias menores do Brasil, com releases de outros pilotos. Então, o piloto tal foi contratado por tal equipe, vai iniciar na categoria tal. Então, a gente tem que montar esse copywriting. Vai depender, então, no final de semana, você vai falar sobre uma equipe que se destacou muito positivamente ou negativamente, mas você vai escrever sobre isso. Tem que ser rápido, porque muita gente está fazendo a mesma coisa, então você tem que construir rápido essa narrativa. Tem que ser muito observador e construir de uma forma detalhada, mas que seja objetiva, sabe? Não, um pouco complexo explicar, mas é basicamente isso. São muitas informações reduzidamente para poder as pessoas entenderem rapidamente. E quando eu falo pessoas, podem ser patrocinadores, podem ser fãs, podem ser. Vai depender da empresa que contrata esse tipo de serviço. E aí, no caso da página, por exemplo, o meu release era rápido para poder realmente informar os fãs. Então, era uma coisa mais dinâmica. E quando é profissionalmente para alguma empresa, patrocinadora, a gente busca falar positivamente sempre para poder realmente alavancar a carreira daquela equipe, daquele piloto, enfim. Quais foram os maiores desafios que você sentiu ao gerenciar a comunicação no campeonato profissional e como lidou com eles? Olha, eu acho que por um público muito positivo, assim, de uma conexão mesmo de comunidade, são poucos os desafios, assim, a gente tem uma recepção muito boa. Mas eu acho que falando de um campo maior, assim, se fosse para um meio de comunicação grande, eu acredito que os desafios são dos haters, da galera que acha que sabe mais do que o profissional que está falando ali, da galera que não estava ali e falou, mas eu vi na TV que foi dessa forma, o fulano falou que foi dessa forma. Então, são esses desafios. Agora, quando é um conteúdo direcionado para uma comunidade menor, eu acho que ela serve como um jornal informativo, assim, sabe? Então, a recepção é sempre positiva, porque as pessoas ficam curiosas, né, daquilo que está acontecendo, a forma como você se conecta com o piloto, por exemplo, ou um chefe de equipe, então, como você construiu aquela narrativa da entrevista, enfim.
Eu acho que é sempre muito mais dinâmico, sabe? Receptivo das pessoas quando é uma comunidade menor. Porque é realmente informação, a pessoa tá querendo saber. O que aconteceu nessa corrida? Foi uma corrida super crazy, assim, teve várias coisas malucas. Vários pilotos se acidentaram, mas todo mundo ficou bem. Mas aí o que estava em último foi para primeiro, enfim, então essa dinâmica assim de curiosidade, de criatividade, de uma assessoria em uma comunidade menor é muito mais legal porque você consegue construir essa esse campo assim positivo mesmo. Então você não vai ter que lidar tanto com haters e pessoas te desafiando ali a ser, mas você sabe mesmo? Acontece, de vez em quando acontece. Mas eu acho que os desafios são bem menores, assim, em escala, perto de meios de comunicação maiores, é bem tranquilo. Depois acaba que com o fluxo de informação é menor, numa categoria menor, as pessoas valorizam mais as informações que surgem, né? Exatamente, porque assim, a Porsche, ela é uma categoria grande no Brasil, Sim. mas grande em patrocínio, grande em pilotos, tem muitos pilotos, são duas categorias, tem subcategorias, então assim, é uma categoria muito grande se for falar sobre ela em si. Mas se a gente for falar sobre a comunicação que acontece dentro dela, é muito pequena. Então, as pessoas ficam muito mais curiosas do que, por exemplo, se fosse a Fórmula 1. Quando você está falando de Fórmula 1, você está falando de uma categoria internacional, tem tantas pessoas falando, o que, que você faz de diferente para me informar que alguém não está fazendo? Então é mais nessa pegada, sabe? Então é bem diferente. E como é trabalhar com prazos tão curtos em eventos assim ao vivo? Sente muita pressão? Com certeza. Quando você está trabalhando, acho que sozinha, quando é uma coisa independente, você consegue administrar melhor os seus prazos e o que você quer fazer. Aí eu acho que é mais tranquilo, a pressão vai ser só sua, é você que coloca a sua pressão. Agora, quando você está trabalhando com outras pessoas, aí a dinâmica tem que ser realmente rápida. Eu sou uma pessoa muito chata, eu falei, né? Eu gosto de ter tudo certinho, arrumadinho, então eu sempre coloco tudo muito planejado. O tema que eu vou fazer, a pergunta que eu vou fazer para o piloto, quais subperguntas eu posso fazer para o piloto. A pressão. Eu acho que, como eu falei, né? Quando você está fazendo de forma independente, é muito diferente. A sua pressão é você que coloca. Então, vou dar um exemplo. Na Fórmula E, o ano passado, eu estava sozinha. Eu sou muito chata, eu construí um planejamento e eu sabia exatamente o que eu ia fazer. E aí, o que aconteceu? Eu esqueci as minhas fichas de perguntas. Então, eu tive que improvisar. Acontece. Mas era uma pressão minha, porque eu pensei, putz, o que, que eu vou fazer agora, sabe? E aí, eu tive que correr. Eu já tinha em mente quais pilotos eu ia entrevistar, porque você tem que pensar assim. Numa categoria internacional, o tempo é muito curto. Então, você fica ali no cercadinho, né? O famoso cercadinho, onde os jornalistas ficam e os pilotos estão ali do outro lado. E aí eles ficam posicionados e você vai passando, assim. E às vezes a fila tá grande, tem outras pessoas para entrevistar ali. E aí você tem que falar assim: vou ficar aqui, tem duas pessoas na minha frente, fulano tá sozinho, vou lá ou fica aqui? Qual vai ser mais interessante? Então você tem que pensar rápido. E aí o prazo dos conteúdos foi assim uma loucura, porque foi um final de semana muito puxado, porque eu não fui para São Paulo e fiquei em São Paulo. Seria muito mais fácil, hoje eu deveria ter feito isso. Mas eu falei, não, não vou gastar esse dinheiro, eu não vou perder esse tempo, vou descer e subir todos os dias. Eu moro no litoral, então é mais ou menos 1h20 do AMB, né, no autódromo, uma corrida aqui no Brasil. E aí eu subi e desci todos os dias, eu acordei às 4 horas da manhã para chegar lá às 8. Então, assim, é uma dinâmica muito maluca. Então, quando eu saí do autódromo, do São Bódromo, né, no caso da Fórmula E, eu já fui editando os conteúdos no transporte, e aí quando eu cheguei em casa, eu já fui publicando. Então, assim, talvez eu faria diferente agora, eu talvez tentaria publicar já na hora. Mas assim, até você editar, eu gosto de colocar legenda. Até colocar legenda, editar tudo bonitinho, perde-se tempo. Então eu não fiquei assim, muito apegada nessa situação. Então foi um prazo meu, eu estava trabalhando sozinha, então estava tranquilo. Agora, se você está trabalhando com um time, com outras pessoas, aí assim, o prazo você tá lá, você tem que postar na hora, você tem que sentar em qualquer lugar e mandar bala, assim, fazer tudo que der para fazer. Tem muita gente que trabalha, e aí é que entra o time. Quando você tem um time, é bom, porque uma pessoa tá gravando
a outra já está editando, a outra já está entrevistando outra pessoa, e aí a dinâmica funciona mais rápida. Agora, se você está sozinho ou só com mais uma pessoa, aí fica difícil. Então, é uma questão mesmo de entender qual é ali a questão, né? Se a pressão é só sua, aí você tem que administrar isso sozinho, ou se você está trabalhando com um time, tentar ser o mais organizado possível, tentar planejar todas as partes, assim. Ah, eu vou ficar com a parte de redação, então eu já vou tentar deixar tudo mais ou menos pronto, e eu só encaixo um trecho da entrevista ou algum ponto específico, mas assim, tentar construir isso com antecedência, sabe? Isso que você falou da parte de improvisação é realmente algo muito interessante, porque eu não sou a melhor pessoa para lidar com isso. E eu queria muito saber, assim, como é algo assim que você desenvolve. Eu acho que dá para desenvolver, assim, na prática, quando você está ali, você acaba encontrando um pouco de conforto nessa parte, assim. Acho que se fosse lá no início, improvisar, eu não ficaria tão confiante. E aí tem um outro detalhe, que é o idioma. Então, os pilotos estavam falando inglês. Então, eu tive que improvisar em inglês. Então, também tem esse adendo, assim, essa parte a mais. Mas eu acho que, para mim, o improviso é confiar no meu repertório. Eu sabia sobre os pilotos, eu sabia sobre a equipe, era uma temporada de abertura, né? Era uma corrida de abertura, então era a primeira corrida da temporada. Então, eu peguei o meu repertório, que eu vou falar? Eu vou entrevistar o Mitch Evans. Sou fã dele, mas eu tinha que ter uma postura profissional ali. Vou perguntar para ele sobre uma parte mais descontraída, porque eu sei que ele é um piloto mais tranquilo. Vou perguntar para ele sobre, foi o que eu perguntei, né, no caso, se quais eram as expectativas dele para a corrida e se ele tinha tido tempo para encontrar ali uma coisa mais leve em São Paulo, se ele tinha visitado algum lugar, ou se tinha sido realmente corrido, já chegar e já ir para a parte mesmo técnica de conhecer o circuito, saber as mudanças, enfim. E aí ele foi super, assim, tranquilo, falou, né, que ele estava com expectativas positivas, mas como é a primeira corrida do ano, ele não sabia muito bem como ia ser, e que ele tinha, assim, não tido muito tempo para conhecer, mas ele foi em alguns lugares em São Paulo que ele gostou, então, assim, quando você conhece o piloto, ou conhece a equipe, ou, enfim, sabe o seu repertório, o que você pode fazer, o improviso é mais fácil, porque você sabe o que você pode perguntar, sabe? Agora, tinha alguns pilotos ali que eu não tinha, eu acho que muito, vamos dizer assim, um feeling. Então, eu não sabia muito bem se ele ia ser muito receptivo. Então, eu peguei os pilotos que, primeiro, eu já tinha selecionado na minha cabeça, né? Tanto que eu fiz as perguntas baseadas em alguns pilotos. Mas eu já tinha meio que estudado o perfil deles. Então, eu sabia que alguns pilotos daria para fazer uma pergunta mais leve, assim, sobre se eles tinham aproveitado a cidade, alguma coisa do tipo. Agora, tem pilotos que são uma postura mais profissional, mais rígida mesmo. Então, você não vai perguntar para ele se ele aproveitou a cidade, sabe? Então, o improviso é realmente confiar no seu repertório e antes de ir para o autódromo, enfim, você ter um estudo ali do perfil dos pilotos, da equipe, da galera que está lá dentro. Eu falo, o LinkedIn ele é ótimo. Se você conecta no LinkedIn, você consegue acompanhar as pessoas. E, cara, é sensacional, porque se você precisar falar com alguém ali, você já meio que sabe o perfil da pessoa. Ah, aquela pessoa é mais receptiva, eu posso chegar nela e falar, oi, tudo bem? Ou não, eu não vou falar com aquela pessoa, a pessoa não parece muito aberta. Então é sempre bom ter repertório e ter essa leitura de perfil. Então dá Assim. para treinar. Então é sobre você estudar e confiar no seu conhecimento para fazer aquilo, né? Total. O que essa experiência te ensinou sobre os bastidores e a dinâmica dos eventos? Primeiro me ensinou muito sobre essa questão do imediatismo, assim, da correria mesmo, porque eu moro no litoral, então a vida aqui é muito mais leve, as pessoas estão numa rotina diferente. E São Paulo, a gente brinca aqui que São Paulo é a Nova York do Brasil. Então é aquela coisa assim, muita informação, trânsito, pessoas. E quando a gente chega num lugar como o autódromo, por exemplo, eu acho que recebe essa influência da cidade. Então as pessoas estão nesse meio, tipo, uau, meu Deus. E aí no trabalho, que é o automobilismo, a pressão que é o automobilismo no geral, quando as categorias estão instaladas ali, as coisas estão acontecendo, é tudo muito rápido. Então você aprende a lidar com esse imediatismo. A pessoa pode ser que não te responda tão educadamente, assim, tão simpaticamente, não porque ela não gostou de você, mas porque ela está ali na correria do trabalho. Então a gente aprende a lidar
com alguns aspectos da pessoa, do lugar, e eu acho que você passa a entender melhor a dinâmica, assim. Por exemplo, Drive to Survive, né? Que é a famosa, polêmica, acho que do automobilismo da Fórmula 1, né? Porque as pessoas olham aquilo ali e, assim, é um recorte do que acontece. A gente não sabe o que acontece. Então, aquela cena, ela pode ser um pouco manipulada, porque é uma questão de ângulo, do que a pessoa falou, o recorte do que aconteceu. E aí, no bastidor, não é assim. A gente, quando tá lá, a gente percebe que as coisas acontecem de uma forma muito diferente. Mas se a gente olhando como fã, eu acho maravilhoso. Eu adoro acompanhar Drive to Survive, entendeu? Mas profissionalmente eu olho e falo, nossa, eu queria que fosse assim, porque não é, sabe? Não é tão engraçado, dinâmico, ou enfim, não é competitivo também. É competitivo, mas não é daquela forma, é pior. É um pouco pior, assim, é uma competição mesmo mais dura. As pessoas elas não vão estar fazendo piada, sabe? Então, você começa a entender a dinâmica do autódromo e da categoria, assim, do automobilismo no geral, e entender essa coisa do perfil, né? Do imediatismo. Eles estão na correria, então as pessoas não vão sempre ser simpáticas, mas não é nada pessoal, você vai ter que saber lidar com isso. A competição ela é alta, mas assim, dá para administrar isso também. Você pode se dedicar em uma coisa específica ou não. Você pode conhecer pessoas e quebrar um pouco o ciclo. Enfim, são várias coisas que a gente aprende que a gente vê que, assim, são outras realidades, sabe? Sobre a Fórmula E, como foi a sua experiência em participar? O que te marcou mais? É muito legal. Eu recomendo todo mundo que tiver a oportunidade de acompanhar a Fórmula E, de acompanhar. Eu fui um ano antes como fã, então eu tive essa experiência de um outro lado, o outro lado da moeda. E aí, o ano passado, eu fui de duas formas, como imprensa e como voluntária. E foi muito legal, foi uma experiência dupla, assim. Foi muito corrido, foi um caos completo, assim, pessoalmente, mas profissionalmente falando, foi muito legal. A Fórmula E, ela tem, eu acho que, uma estrutura muito mais preparada do que a Fórmula 1. Algumas pessoas não vão gostar do que eu tô falando agora, mas é verdade. Eles têm uma organização que pensa na comodidade das pessoas. Então, coloca o público como objetivo central. E eu acho que faz total diferença. Eu não sei como funciona em outros lugares do mundo, mas a Fórmula 1 aqui no Brasil, ela tem uma questão muito grande com a desorganização. Então, a gente sofre muito com isso. O público acaba tendo problemas de enfrentar fila. Só que, assim, não é uma fila porque você está indo assistir a Fórmula 1, é uma fila porque eles não organizaram, sabe? E a Fórmula E é sensacional. Eu falo que dá 10 de 10, assim, em outras categorias. Eles são muito organizados, eles pensam no público. É muito legal a dinâmica, porque acontece tudo num dia só, então parece que você não perde muito tempo. É diferente da Fórmula 1, por exemplo, que são 3 dias, então você passa 3 dias tendo aquela rotina maluca, quando você para, você fala, meu Deus, como é que eu aguentei, né? Então eu gosto muito da Fórmula E, nessa parte como fã, de ver a dinâmica. E aí, quando eu fui para os bastidores e estava lá profissionalmente, tanto como assessoria de imprensa, tanto como voluntária, a gente conhece um outro lado. Então, assim, como é que funciona essa organização? A gente vê um outro aspecto, né? Um aspecto também que tem os erros, mas que encontram soluções. Então, isso é muito legal, assim, de entender que, como fã, eu achei tudo perfeito. Como profissional, eu vi que ocorreu um erro ali, mas eles solucionaram e o fã não percebeu, sabe? Então, ter essa visão também é muito bacana. E aí, quando eu fui como imprensa, né? E aí, essa visão é um pouco mais luxuosa, assim, vamos dizer assim. Porque você está nos bastidores, no ar-condicionado, tem uma sala de imprensa, você tem comida à vontade, aí você tem o tempo para fazer tudo. Então, você vai falar, entrevistar os pilotos de tal horário a tal horário, você vai acompanhar a coletiva de imprensa de tal horário a tal horário. Então, acho que é mais administrativo, assim, você consegue organizar isso melhor. Como voluntária, as coisas são mais corridas, a gente está naquela coisa do imediatismo, assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, você passa por um treinamento. Antes de falar da minha experiência, eu acho que também cabe aqui colocar a recomendação. Se voluntarie, se você puder, porque é uma experiência muito bacana. E aí a gente passa por um treinamento. O treinamento acontece uma semana antes, normalmente. A gente passa por alguns avisos, dinâmicas, assim mesmo, de emergência, socorro, ou como vai funcionar.
E aí, quando chega lá, na Fórmula E tem os setores. Então, eu fiquei na parte dos games e dos simuladores. Então, foi bem legal, foi bem dinâmico. E aí, a gente chega lá, aprende o que é para fazer, você ganha o seu uniforme, enfim. E aí, você vai interagir com o público. Eu acho que essa foi a parte mais legal, assim, porque eu estava interagindo com outros fãs. Então, você tem que ter ali uma comunicação muito boa, é importante. Você vai ver um outro lado da moeda também, que é de estar ali, enquanto está acontecendo as coisas, você está ajudando a galera, então é bem diferente. Mas foi uma experiência sensacional. Eu adoro a Fórmula E, mais uma vez, eu acho que é uma categoria muito boa. E tem lições muito positivas sobre, politicamente, socialmente falando, né? Sobre a questão ambiental, de aproveitar o esporte, mas com consciência. Enfim, eu acho que eles entregam isso muito bem. Eu gostei muito dessa comparação que você trouxe sobre a organização e a experiência do fã entre a Fórmula 1 e Fórmula E. Não fazia ideia e eu gostei muito dessa partilha. O que consistia a sua função nessa parte do gaming? Bom, eu estava ali, eu fiquei na parte mesmo dos simuladores. Então, eu recebia o público, então, quem estava chegando ali para entrar no simulador, explicava como funcionava. Eles sentavam ali, eu esperava terminar e desativava as coisas. Antes, a gente passa, algumas horas antes de abrir, né, o sambódromo para todo mundo, a gente passa por um leve treinamento, que é como funcionam as coisas. Tudo em inglês, mais uma vez, porque é o pessoal da própria Fórmula E que faz esse treinamento, não é uma agência específica aqui do Brasil. E aí, lá você também fica dividido em subsetores dentro da arena de games. Então, vai ter a galera que vai ficar no simulador, vai ter a galera que vai fazer a recepção para poder fazer uma pesquisa. Então, o que o pessoal achou do simulador, se demorou na fila, se não demorou. Mas isso também é interno da Fórmula E, é uma política deles. Então, tinha uma galera ali fazendo esse atendimento ao público e tinha a galera que ficava lá realmente no simulador, que foi o que eu fiz. E foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito diferente. Eu não tinha ainda trabalhado com simulador, eu não sabia nem como mexia em nada, mas foi muito legal. E aí foi assim, aqui no Brasil, como foi a primeira corrida do ano, a gente recebeu pessoas de outros lugares da América do Sul. Então, tinham peruanos, colombianos, argentinos, mexicanos. Então, eu falei espanhol também. Então, assim, foi muito legal essa experiência e muito diferente do que eu imaginava, assim. É bem legal, né? Porque acaba que é uma função que fugiu muito da sua zona de conforto, né? Completamente. Eu terminei o meu dia pensando, meu Deus. Porque, assim, quando você se inscreve no voluntariado, você pode especificar o que você quer fazer, né? Então, eu tinha me inscrito para a parte de comunicação. Então, na parte de conteúdo mesmo da categoria. E aí, quando você não passa para aquela categoria, você tem a opção de fazer outra área. E aí eu falei, tipo assim, eu tô aqui, vou topar, né? E eu não sabia também se eu ainda ia como imprensa, então eu falei, vou topar fazer esse desafio. Vai ser uma coisa diferente. Você recebe uma carta de recomendação da categoria, então isso é muito legal, é positivo para quem quer colocar no currículo. E aí eu achei que foi uma experiência muito legal, assim, de realmente conhecer os bastidores e ter essa experiência de simulador que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida. E foi muito legal. Qual é a diferença que você sentiu mais num evento internacional como a Fórmula E e com o campeonato nacional como a Porsche Cup? Sim, em termos de organização, comunicação. É muito diferente, assim. É, eu acho que a Porsche é uma muito boa, assim, para o Brasil, assim, é uma categoria muito bem estabelecida e organizada. Mas a estrutura é muito diferente, assim. Então, por exemplo, a imprensa, quando a gente chega lá, você tem uma sala menor, uma sala que fica escondidinha, vai ter, sei lá, um refrigerante, uma água, uns lanchinhos ali, mas tem. Vai ter uma tela para você assistir a corrida de lá, se você quiser. Mas, assim, é uma estrutura diferente. Além da organização geral, assim, da onde você pode entrar, o que você pode fazer, enfim. Quando é uma categoria internacional, as coisas são, assim, outra pegada. Aqui no credenciamento da Fórmula E, a gente tem esses números. E os números, eles indicam os setores que você pode entrar. Então, se você vai poder acessar o paddock, se você só vai poder acessar a área de imprensa, se você vai poder acessar, enfim, um lounge, né, a parte dos ricos, enfim, coisas assim. Então, cada número é muito organizado, porque pensa, na Porsche Cup a gente tem essas questões de restrições de espaço, mas assim, não pode entrar. Mas a gente não tem uma regra. Aqui você vai ter que mostrar o seu credencial toda vez que você for entrar em algum lugar. É uma organização bem restrita, assim.
A sala de imprensa é enorme, tem uma estrutura, você pode colocar 50 mil equipamentos, vai ter gente com um drone, entendeu? Sabe? Uma coisa assim, bem diferente. É uma estrutura bem bacana, mas muito profissional, muito regrado. Então é bem diferente, assim. Eu acho que é grandioso. Você olha aquilo e fala, cheguei numa categoria internacional, é diferente. Mas eu falo, cada um tem o seu espaço e você vai aprendendo, assim, que apesar das diferenças, a gente tá ali fazendo a mesma coisa, então não muda muito essa parte, sabe? Você falou também que participou na Fórmula 1 através do Girls on Track, certo? Eu já fui sozinha pra Fórmula 1, sim, mas eu fui com Girls Like Racing pro Isso. autódromo, eu fui pra lá, só que foi com uma forma diferente, que foi o Festival Interlagos. É uma dinâmica bem legal também, que a gente tem aqui no Brasil, que é para você ter contato com o mundo automotivo, então é bem bacana. Foi em Interlagos também, mas foi com Girls Like Racing. Agora, na Fórmula 1, eu fui como fã, já fui 2 anos, e é muito legal. Você diria assim que o voluntariado é uma porta de entrada para o automobilismo? Tipo, você sente que realmente é algo que vai te enriquecer tanto profissionalmente, pessoalmente? Com certeza, eu acho que eu recomendo muito para todo mundo. Como eu falei, eu não sabia naquele momento se eu ia como imprensa, né? Então eu quis me voluntariar. Depois que eu recebi meu credencial de imprensa, eu ainda mantive a minha posição ali de ir com o voluntariado, porque é uma experiência muito legal, você conhece muitas pessoas, o treinamento é muito legal, e você recebe a carta de recomendação. Então, imagina, você não vai estar chegando com o seu currículo para uma categoria, enfim, para uma equipe, por exemplo, falando assim, eu gosto de automobilismo, eu quero trabalhar aqui. Não, é assim, ó, eu tenho uma recomendação da Fórmula E, então uma categoria internacional me recomendando aqui. Então é diferente, é uma pegada diferente. E o voluntariado, ele abre portas para você também se conectar com pessoas. Então, hoje eu tenho pessoas no meu LinkedIn, por exemplo, que trabalham dentro da Fórmula E. Então, se eu um dia precisar de alguma coisa, eu consigo entrar em contato e falar, olha, eu fui voluntária e tal. Então, é uma experiência muito legal e eu recomendo para todo mundo. Como que você lidou com a questão de da sua localização ser relativamente longe das oportunidades? Eu ainda não lido muito bem. Assim, eu passei muito tempo da minha adolescência, ali, dos primeiros anos de faculdade também, querendo muito morar em São Paulo, que é a grande, assim, metrópole do Brasil, no geral, e do automobilismo aqui no Brasil. É, mas hoje eu não gosto de São Paulo, isso é engraçado, assim, eu gosto do sossego da minha casa, eu gosto de morar no litoral, eu gosto de ver a praia. Então, eu penso hoje também num conjunto, aquilo que eu falei, de não ter essa pressão de, eu não estou dedicando a minha carreira, sabe? Eu gosto de ter o meu momento bem-estar, e eu acho que morar em São Paulo é uma demanda alta, assim, é uma cidade muito corrida, as coisas acontecem muito rápido, também não é fácil, assim, é bem difícil você conseguir oportunidade de trabalho em São Paulo. Já surgiram algumas, mas eu não aceitei porque não fazia sentido para mim naquele momento. Mas eu acho que eu tento lidar hoje, mais uma vez, não lido 100%, mas eu tento lidar assim. Tá tudo bem, sabe? Eu consigo me deslocar. É 1 hora e meia? É 1 hora e meia, mas assim, eu consigo me deslocar de carro, eu posso ir sozinha, ou os meus pais também, eles me apoiam super, então eles às vezes me levam, vão para São Paulo, já dão um passeio ali na cidade. Então acaba que é uma coisa diferente, assim, sair da rotina literalmente a trabalho e pessoalmente, mas eu não mudaria, assim. Hoje, se surgir uma oportunidade de trabalhar em São Paulo com automobilismo, eu iria, super, assim, sem pensar 2 vezes. Mas eu tirei esse peso, assim, sabe? Porque eu consigo me deslocar. 1 hora e meia é 1 hora e meia, sabe? Então eu acho que para mim é tranquilo. Mas tem meninas que estão no interior do interior de São Paulo e que são mais de 2 horas de viagem. É realmente um custo muito grande. Aqui no Brasil a gente tem os pedágios, né? E assim, são pedágios caros. Então não é só você se deslocar. A gasolina, se você for de ônibus, viajar de ônibus, tem a passagem, enfim. Então é só uma questão mesmo de administrar. Falei, eu não administro muito bem. Às vezes eu fico chateada. Às vezes acontece de rolar uma oportunidade menor, assim, de acompanhar uma categoria. E aí eu falo, eu não vou conseguir me deslocar até lá esse final de semana, então deixa pra lá. Mas assim, acontece. Eu acho que você tem que saber também administrar os seus objetivos. E aí eu tô tentando lidar melhor com isso hoje. Eu acho que estando na Europa, e eu
tive oportunidade de ter mentoras, uma mentora italiana em específico, né? Que foi a Giulia, e ela me falou assim: olha, faça de tudo para estar em uma pista, né? Estar dentro de um autódromo. E aí eu falei, tá, mas eu só tenho essa opção. Aí ela falou: olha, se você tiver uma oportunidade no futuro de ir para a Europa, para a Inglaterra, enfim, vá, porque assim, tem milhões de possibilidades. Então, eu acho que para ti, tenta investir nisso, pensar que você tem mil possibilidades. Você pode ir numa corrida na Espanha, uma corrida na Inglaterra, um dia, assim, de se planejar para fazer isso, porque eu acho que as aberturas são diferentes, tem mais possibilidades. Eu acho que isso é fantástico. Eu sempre falo para as meninas, tenta ver pelo outro lado da moeda. Hoje eu talvez não consiga, por motivos pessoais, financeiros, porque assim, é um custo muito alto. As pessoas talvez não pensem dessa forma, né? Mas eu sempre penso nisso, assim, é um conjunto, né? Só ir, né? Tem todo um custo, enfim. Mas existe essa possibilidade de você estar em um lugar que tem esse leque de possibilidades para você estar em outros autódromos. Realmente é que agora também a Fórmula 1 vai chegar em Portugal, né? Exato, e agora ainda está mais perto. Sim. Falando agora sobre o Programa Internacional de Mentoria, que você está inscrita, como entrou no programa e o que te motivou a participar do FIA Woman in Motorsports? Olha, minha motivação foi, na verdade, realmente fazer parte de uma comunidade para mulheres. Que, mais uma vez, esse sempre foi meu objetivo. Quando eu comecei a página, eu tinha o foco de ser realmente essa representação, porque eu não tive essa referência. E aí, em 2024, no finalzinho do ano, eu vi o programa, conheci melhor. E aí, as inscrições abriram logo em seguida. Mas eu me inscrevi meio assim, se acontecer, acontecer, mas se não acontecer, tá tudo bem, mas eu não esperava. Eu acho que foi uma surpresa muito positiva. E aí, quando eu comecei o mentorado no início do ano passado, eu entendi que não era só sobre se conectar com mulheres e sobre oportunidades no automobilismo, era sobre se autoconhecer e poder construir uma narrativa da sua história. É você se colocar como protagonista. Então, eu me conectei com mulheres que me ensinaram a olhar para a minha história assim: eu já estou pronta. Olha quanta coisa eu já fiz. Olha, eu estou iniciando esse projeto. Olha, eu iniciei esse projeto. Então, assim, se colocar como protagonista da sua história. E aí eu aprendi muito, assim, o projeto é muito bacana, é muito diferente, eu acho, do que as pessoas imaginam. É uma pegada de terapia, vamos dizer assim, sabe? Você conseguir realmente se colocar em situações, encontrar cenários, entender possibilidades e oportunidades dentro do automobilismo, entender como você vai lidar com certas situações. E aí, assim, não é garantia, eu vou ser bem sincera, não é garantia de que você vai ter uma oportunidade de trabalhar com automobilismo, mas é a garantia de que você vai estar preparada para trabalhar com automobilismo quando você conseguir trabalhar. Então, eu acho que isso vale muito mais, assim, você estar preparada. Porque eu posso vir aqui falar sobre tudo positivo, mas, assim, existe o lado negativo e todo mundo sabe. Tem a pressão, tem a questão de ser uma mulher num esporte majoritariamente masculino. Então, assim, são muitas possibilidades ali que podem te deixar um pouco chateada e querer desistir da situação. Mas se você estiver preparada, aí você vai enfrentar aquele desafio de uma forma muito mais tranquila. Então, assim, para além do automobilismo, as minhas mentoras, elas me ensinaram sobre como viver a vida, assim, de enfrentar os desafios de uma forma muito mais leve. Então, antes eu falava assim, eu tô com esse problema. E aí essa minha mentora, Giulia, que eu falei, italiana, né? Ela falou assim, não é um problema, é um desafio. Porque um problema é uma coisa que a gente não consegue resolver. Agora, um desafio a gente consegue passar por cima. E aí eu levei essa filosofia, né, essa reflexão para minha vida. Então, hoje, eu levo a minha vida de uma forma mais leve e eu acho que assim, esse impacto é muito positivo, assim. Eu falei, para muito além do automobilismo, para muito além de oportunidades, é uma coisa que enriquece a gente como pessoa. Aliás, como é que você ficou sabendo da existência desse programa? Como eu falei para você, eu sou muito chata com estudos, né? Eu sou muito dedicada a isso, eu gosto de aprender, então eu vou me dedicar super a tudo. E aí eu estava seguindo a FIA no LinkedIn. E aí eu entendi que tinha a Universidade da FIA, que algumas pessoas não conhecem, né?
que oferece programas e cursos para você se especializar dentro do automobilismo. Então, é bem bacana. E aí tem várias oportunidades. Tem muitas oportunidades para a galera de engenharia, né? Que eu acho que é um grande foco ali, é uma parte muito importante da categoria. E aí, como eu falei, né, eu encontrei as inscrições, fui estudar o programa, achei que era uma oportunidade maravilhosa, porque é uma comunidade para mulheres, é específico para mulheres, de todo mundo, você vai ter a oportunidade de treinar outro idioma, de se autoconhecer, então é muito legal. E foi assim que eu conheci, e aí eu me inscrevi. O que significa para você viver a experiência de ser mentora e também mentorado dentro do programa? Eu acho que como mentorada, principalmente, que foi como eu iniciei, né, foi o que eu falei, foi sobre o processo de além do automobilismo, ter um conhecimento próprio e de levar isso para a vida pessoal. E assim, hoje as minhas mentoras são minhas amigas, a gente conversa sobre automobilismo, a gente conversa sobre outras coisas. Então é bem bacana. Agora, como mentora, né, é diferente. Porque aí você vai se colocar no lugar de ensinar, assim. Eu não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que eu não sou assim, eu não estou no potencial de ser uma grande professora, mas assim, de poder colocar as minhas experiências e talvez colocar para as minhas mentoradas uma oportunidade delas se autoavaliarem e poderem ter mais confiança nessa comunidade, assim. Então, falar assim, olha, por exemplo, uma das minhas mentoradas, ela tinha interesse em engenharia. Eu não sou engenheira, eu não tenho conhecimento da área, mas eu falei, olha, eu conheço pessoas que são da área. Vou pegar essas pessoas para entrarem na nossa reunião e te darem esse feedback e você tirar as dúvidas. Então, eu entendi que como mentora, eu podia criar oportunidade para outras meninas terem essa experiência com base no que eu também já adquiri de conhecimento e de experiência. Então, para mim, assim, eu aprendo muito com elas e elas aprendem comigo, então é uma coisa mútua de pessoas que estão tentando chegar lá, sabe? Então é muito legal. Sim, é muito edificante, né? Total, eu falo que eu saio muito feliz assim das conversas. A minha mentorada mais antiga, que é a Elise, né? A gente já está há mais tempo no programa. Ela é muito querida, assim. Então a gente consegue conversar. Ela é muito tímida, então eu estava tentando mostrar para ela assim, olha, aqui é um lugar seguro. Então a gente conseguiu construir uma relação legal de poder conversar sobre, além do automobilismo, trazer coisas da vida, assim, para poder realmente ela criar essa zona de conforto. E aí mostrar para ela que ela já estava pronta também, que ela trabalhou no GP de Miami. Olha que legal essa oportunidade. Então, assim, é muito bacana poder ter essa experiência. Dentro do programa, qual foi o maior aprendizado assim, que sentiu em relação à liderança e tomada de decisão? Olha, com a Júlia, né, que foi a minha primeira mentora, ela me ensinou muito sobre avaliar cenários. Eu acho que isso sobre liderança diz muita coisa, né? Então ela me falou assim: olha, como você lidaria? Isso é uma coisa que me marcou muito. Como você lidaria se você tivesse trabalhando em uma equipe de Fórmula 1, por exemplo, que a gente está falando da maior categoria do automobilismo, é uma equipe que está sob uma pressão gigantesca, e aí você estava enfrentando um desafio no qual você se posicionou e deu uma ideia, e aí as pessoas não escutaram, mas o seu colega, homem, deu a mesma ideia, usou as suas palavras de uma forma diferente, e todo mundo ouviu e aplaudiu a ideia. Como é que você lidaria com isso? E aí aquela reflexão ficou na minha cabeça, né? Como é que eu lidaria com isso? Então, ela me mostrou que, por mais que eu tivesse que me posicionar, eu teria que pensar estrategicamente no que eu iria falar, na forma como eu iria falar, porque, assim, quando você é iniciante dentro de uma categoria grande, você tem que saber o seu lugar de fala. Mas não quer dizer que você não vai falar. Então, assim, ela me fez refletir, assim, eu passei dias pensando nisso, sabe? Em como eu iria agir, em como você pode lidar com essa situação e se no caso fosse ao contrário, se eu fosse a líder e alguém, uma menina tivesse dado a ideia e eu tivesse escutado outra pessoa, enfim. Então, assim, de saber administrar isso e se colocar em um outro lugar, sabe? Se colocar no sapato da outra pessoa, sabe? Literalmente. Então, o programa me ensinou sobre liderança, me ensinou sobre empatia, sobre postura, sobre responsabilidade. Então, são vários, assim, os campos de que a gente vai dando um check, assim, ok, isso aqui eu aprendi, agora eu posso lidar isso para a vida, sabe? Não é só para o automobilismo. Então, é bem bacana.
Você percebeu mudanças na sua autoconfiança, na forma como se posiciona profissionalmente depois do programa? Com certeza, porque eu falei, né? A gente fala sobre coisas da vida. Então, para entender sobre a profissional que eu queria ser dentro do automobilismo, eu precisei entender como eu já era a profissional de agora. Então, assim, vai, eu tinha uma questão com um colega de trabalho atualmente. Aí elas me ensinaram, elas me mostraram que, assim, você pode lidar de uma forma diferente. Então, eu passei a olhar profissionalmente agora, no que eu faço agora, de uma forma diferente. E aí teve uma fala que eu falei assim, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender nesse lugar. E aí ela me corrigiu, ela falou assim, talvez você tenha mais coisas para aprender que você ainda não percebeu. E aí eu falei, verdade, eu passei a lidar de uma forma diferente com o meu trabalho. Então, assim, hoje eu sou mais realizada no meu trabalho profissionalmente falando, assim, de que mesmo que não seja no automobilismo, eu tô feliz, assim, eu não tô mais tão rabugenta, sabe? Eu não reclamo tanto. Então, me ensinou sobre isso, sobre como eu consigo administrar algumas coisas que não estão no meu controle. Então, foi bem bacana também aprender sobre isso. E melhorou minha autoconfiança de saber que, assim, eu sei lidar com essa situação, mesmo que eu não esteja concordando ou algo do tipo. Hoje, na sua área, que tipo de líder você busca ser e como coloca isso em prática no dia a dia? Eu sou a pessoa que eu me coloco à disposição de todo mundo, assim. E não é sobre agradar a todos, porque a gente não agrada a todo mundo. Mas é sobre falar assim, olha, eu tô aqui, se você precisar, eu tô aqui para te apoiar. Então, dentro do meu time, eu sou a pessoa que eu acabo liderando um pouco, porque eu sou a pessoa que vou chegar no meu chefe e vou falar, olha, tá acontecendo isso, 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 a gente precisa resolver. E aí o meu time confia que eu vou levar essas situações e eu vou resolver, porque eu sou uma pessoa que eu consigo mediar muito bem. Então, mais uma vez, eu acho que se você não se coloca à disposição das pessoas, da sua equipe, porque às vezes as pessoas têm medo, elas estão inseguras de se posicionar, de poder conversar e encontrar soluções. Eu sou a pessoa que soluciona os problemas, mesmo quando eu não quero, mesmo quando não me atinge, assim. Não é um problema meu. Mas, poxa, os meus colegas estão sofrendo com essa situação. O que eu posso fazer? Eu sou a pessoa que eu me comunico bem, eu vou lá e vou comunicar isso para patente mais alta. Então, hoje eu sou a mediadora, assim, eu sou a pessoa que pega e fala assim, dá a mão, a gente vai resolver essa situação e eu consigo administrar isso bem. Então, acho que essa é a liderança que eu quero ter como pessoa na vida, assim, de ouvir as pessoas e encontrar as soluções de uma forma assim que talvez não agrade todo mundo, mas que possa aliviar o trabalho, porque a gente passa muitas horas no trabalho, né? Então, que seja leve para todo mundo. Então, é essa liderança que eu tento ser, assim. Sim, isso vem muito da empatia, né, com o próximo. Total. Agora, falando no seu projeto pessoal, você gostaria de fazer uma apresentação dele? Pode mostrar partilhando tela, como você preferir. Sinta-se à vontade. Pode ser, eu não estava preparada para isso, mas... mas peraí, eu vou tentar compartilhar. Bom, essa é a Outfold F1. Vamos ver como eu posso apresentar. Era para ser um projeto, um hobby, assim, no início, como eu falei lá no começo, né? Foi um incentivo dos meus professores e colegas de faculdade. É, Aqui eu conto um pouco sobre minha trajetória como fã, principalmente como fã, e também profissional. Então, aqui, ó, como eu falei do Festival Interlagos, né? Foi a minha primeira vez em Interlagos, vou ver se abre. Foi muito bacana, assim, foi uma intensidade de emoções, porque eu acho que também abriu oportunidades para as pessoas se conectarem comigo a partir de Interlagos, sabe? Então foi muito bacana. Essa foi minha primeira vez no autódromo, eu estava super feliz. Aqui fui eu voltando para casa, como eu falei, eu moro longe de São Paulo, então demora um pouquinho. E aí eu estava super feliz em ter aquela oportunidade de estar com outras mulheres, então foi bem legal. Aqui tem a minha primeira vez em Interlagos como fã, então foi muito legal, assim, realmente. Aqui tá toda um pouco da minha vida, assim. Eu brinco que é uma parte muito importante da minha vida que tá aqui. Mas são experiências, assim. Então, hoje, você pode ver que é muito mais profissional, assim. Eu tento trazer algo que informe o público de uma forma muito ética, assim,
sempre preocupada com todas as fontes, de onde sai esse conteúdo, quem são as minhas referências profissionais. E aí eu vou trazer informativos desde outras mulheres, eu sempre tento focar principalmente na comunidade das mulheres no automobilismo, desde outras coisas mesmo, como informações de corrida, sobre a minha vida. Então, aqui foi um desabafo que eu fiz. Lembra que eu contei que foi um ano difícil para mim? Então, assim, eu falei um pouco sobre isso com as pessoas da minha página, porque nós somos uma comunidade, a gente se conecta. Então, eu acho que vale a pena compartilhar um pouco da vida. E, assim, eu gosto de fazer conteúdos também divertidos. Então, aqui eu fiz referência a Sex and the City, porque é uma das séries que eu gosto, assim, eu me divirto bastante com a Carrie. Então, assim, esse é o conteúdo, essa é a Autopubli, é uma comunidade para ser bem leve, para ser bem aberta e que conte bastante sobre a minha história e que abra oportunidade para outras meninas também construírem a história delas. Tive minhas oportunidades profissionais a partir disso, então aqui eu contei um pouco também sobre a realidade como imprensa, eu acho que é importante. E a Autopubli é uma grande satisfação, assim, da minha vida. É muito sobre como eu pude ser eu mesma, assim, sabe? Em todos os momentos, em todas as possibilidades, camadas, enfim. É, me mostrar ali também como humana, principalmente, porque, assim, não é fácil, o automobilismo é muito desafiador. A gente vai enfrentar muitos desafios diariamente, se você quiser realmente viver aquilo. E aí, quando você. Parece que quanto mais você faz, mais desafios aparecem. Então, você tem que saber administrar isso bem. E para mim foi assim uma satisfação imensa, assim. Eu nunca imaginei que chegaria onde cheguei criando um perfil no Instagram, sabe? Para mim era realmente diversão e hoje, poxa, eu sou muito grata por todas as oportunidades que eu tive a partir da Autopubli. Você está contando sua história através de uma paixão sua. É muito bonito isso, é muito autêntico, é muito interessante. Por que você acha que o Autopubli se diferencia de outras páginas de automobilismo nas redes sociais? Eu acho que tá todo mundo falando sobre a mesma coisa, sabe? Então, tudo que eu penso eu falo, não desmerecendo o trabalho de ninguém. Eu acho que todo mundo tem o seu hobby, as suas vontades, os seus gostos, mas eu acho que muita gente acaba entrando, querendo falar sobre automobilismo e fazendo a mesma coisa que está todo mundo fazendo. Porque é mais fácil. A gente tem que admitir isso. É mais fácil quando a gente está falando de um assunto que está todo mundo falando, fazendo uma trend que todo mundo está fazendo. Porque é o que vai dar, eu acho que mais audiência, assim, a princípio. Só que não conecta as pessoas. Então, a minha preocupação sempre foi assim: ou eu vou fazer um conteúdo que converse comigo mesma. Eu sempre penso em mim, assim. Parece egoísmo até falar isso, parece até que é narcisista, assim, da minha parte falar isso. Mas eu sempre tento assim: que conteúdo eu gostaria de ver? Tipo assim, eu gostaria de ser uma informação mais leve, mais divertida, ou mais profissional em alguns momentos, dependendo do assunto. Mas o que eu gostaria de ver? Então, quando eu vou construir um conteúdo, eu gosto de pensar em como eu gostaria de ver e como a minha comunidade vai receber esse conteúdo. Então, assim, como eu falei, muitos deles viraram os meus amigos. Então, às vezes eu falo assim: ai, amiga, o que você achou disso? Ai, amiga, eu acho que eu vou fazer tal coisa. O que você acha? Então, eu converso muito com eles. E às vezes os conteúdos surgem dessas conversas, assim. Então, é tudo muito sobre mim, sobre a minha história, mas também sobre a história deles que se constrói junto comigo, sabe? Então, é isso. Eu tento não fazer o mesmo do mesmo, assim. É legal participar de uma trend, eu faço às vezes também, mas é só se conversar muito com o que eu quero, sabe? O que eu gosto. Não, isso é muito bonito, porque você se mostra muito fiel a si mesma. E isso é algo muito interessante. Porque hoje em dia é muito fácil se perder assim no que é popular e acaba que a pessoa já vai perdendo aquela paixão inicial que ela tinha que fazer, porque ela começa a Total. fazer muito pelos outros e menos por si mesma, né? Sim, aqui no Brasil a gente tem muitos criadores de conteúdos incríveis. Eu acompanho muitos deles. É, mas aí chega uma época que a galera começa a reclamar disso, de se perder, de se sentir mais assim, igual a todo mundo, porque foca muito assim em ganhar números de seguidores, porque assim, os números deles comandam, assim. Se você tem muitos seguidores, as oportunidades vão ser maiores. Então, de você ser convidado por uma marca, enfim.
mas você tá feliz fazendo aquilo, sabe? Você tá confiante de que você tá fazendo uma coisa legal. Então, as pessoas, elas precisam, às vezes, pensar nisso. Eu sou muito fiel, não só a mim, mas aos meus valores, assim. Ah, por exemplo, pessoalmente, eu gosto muito de acompanhar as namoradas dos pilotos. Não porque elas são as namoradas dos pilotos, mas porque uma tem um estilo legal, eu gostei do estilo dela, uma, sei lá, fala sobre esporte também, enfim. Mas na página eu prefiro não falar sobre isso, porque eu sei que as pessoas elas vão levar para um outro lado e assim pode não ser muito bacana, profissional, enfim. Então eu evito, mas não porque eu não gosto, sabe? Então eu tento ser fiel também aos meus valores, assim, de que talvez falar sobre isso não vai ser muito legal para mim como pessoa e nem para os outros, sabe? Então eu sempre tento pensar dessa forma. É também porque essa questão é um pouco mais complexa, porque elas são namoradas dos pilotos, acaba que não são figuras públicas, né? E Exato. sim, eu acho isso muito interessante, que você falou sobre ser fiel aos seus valores e fazer aquilo que você acredita, né? Sim. Marcele, muito obrigada por compartilhar sua história e os bastidores do seu trabalho. Foi muito edificante para mim a conversa e espero que seja também para quem estiver acompanhando no momento do lançamento do episódio. Antes de encerrarmos, quero que você deixe uma mensagem para quem nos ouve, tá? Que conselho prático daria para quem pretende começar uma carreira no automobilismo e se destacar na área? Eu sempre falo para algumas pessoas próximas, assim, que chegam para conversar comigo sobre, é, sempre criar um portfólio, assim. Cria suas experiências. Ai, mas eu fui como fã. Não importa, é a sua experiência, coloca isso em prática. Conta para as pessoas. Ai, Marcela, eu quero trabalhar na comunicação, por exemplo. Poxa, a comunicação tá em tudo. Então, assim, ai, essa minha mentorada, né, que eu falei antes, da Elisa, ela é uma querida. Só que ela tinha muita experiência como fã e ela achava que aquilo não iria agregar para ela em currículo, sabe, em oportunidades. Eu falei, não, comece a contar a sua história, isso faz parte da sua história. Eu comecei assim. Eu não fui para Interlagos como profissional, eu fui para Interlagos como fã. E a partir disso, eu criei as minhas oportunidades profissionais. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, se você vai para a área da comunicação, por exemplo, que você comunique a sua experiência como fã, a sua percepção como fã, ou depois como profissional. Ah, mas é iniciante, comunique, mostre isso para as pessoas. Não necessariamente criando uma página, mas até no seu perfil pessoal, mostre isso para as pessoas. É sempre muito importante. E a segunda coisa é aquilo que eu falei: confie em você, tenha essa certeza, se entregue para o que você está fazendo. Mas Marcele, não está dando certo agora. Para mim, eu tenho essa convicção. Talvez não aconteça agora, talvez não aconteça daqui 6 meses, mas pode ser que aconteça daqui 10 anos, mas vai acontecer, eu tenho essa convicção. Então, tem que ter essa entrega, essa certeza e essa autoconfiança para você conseguir construir também a sua carreira e a sua história, porque vai fazer parte da sua história. Ai, mas Marcele, eu desisti, eu não quero mais, mas não porque desistir mesmo, porque eu quero seguir outra coisa. Tá tudo bem, você construiu até aqui. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar quando a gente quer algo, né, de confiar e de ter essa percepção de que tá tudo bem a gente mudar de ideia, tá tudo bem a gente fazer uma outra rota e se adaptando para fazer acontecer ou mudar de ideia, como eu falei. E tá tudo bem. Então, eu sempre tento depositar isso para as pessoas, de criarem uma corrente de positividade, assim. Eu acho que a gente precisa disso, né? O mundo tá tão cheio de pessoas falando coisas chatas, ruins, sabe? Então, assim, a gente começar a tratar a gente bem e a mostrar isso para as pessoas é sempre muito importante. Realmente, se a gente não fizer para nós próprios, tipo, ninguém vai fazer, né? Exato. E olhando para o futuro, onde você se vê profissionalmente nos próximos anos? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu falei para vocês, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de mudanças, eu gosto de mudar as minhas possibilidades e viver cada uma delas. Mas no futuro eu quero muito trabalhar com o automobilismo e que seja algo que eu seja feliz, assim, no que eu estiver fazendo, independente do que eu estiver fazendo, que eu seja muito feliz. Mas eu gosto de pensar no futuro como trabalhando, assim, numa equipe que eu goste. O meu sonho é trabalhar na Mercedes.
Então, eu sempre jogo isso para o universo, confio nisso, gosto muito, então eu espero um dia no futuro trabalhar com uma equipe grande, ter essa possibilidade de criar uma conexão e sempre, sempre tentar pensar em ser referência para outras meninas, porque eu acho que se eu não chegar lá, que outras cheguem. E eu quero ser essa ponte, assim, de criar oportunidades. Eu sempre vou estar aplaudindo todas as meninas com quem passaram na minha vida e as que não passaram também, mas que eu acompanho de longe. Eu sempre vou estar aplaudindo e eu espero que essas oportunidades cheguem para todas, porque esse lugar é nosso por direito, assim. Eu falo, a gente não vai estar ocupando o lugar de alguém, a gente vai estar ocupando o nosso lugar. Então é isso, é esse o futuro que eu espero e que eu vejo, assim. Foi um prazer ter você aqui no Breaking the Grid. E espero que essa conversa inspire mais mulheres a ocuparem seu espaço no grid, porque é como você falou, que o lugar que a pessoa ocupar é dela, não é de outra pessoa, é dela. Ela fez por isso, ela tá lá pelas suas próprias capacidades. E Exato. até o próximo episódio. Muito obrigada, eu adorei estar aqui.